Há contradição entre as Sagradas Escrituras e a doutrina religiosa que você serve, que você acredita? O que é que determinados grupos religiosos fazem quando eles se deparam com essas contradições entre as doutrinas teológicas que eles acreditam e as Sagradas Escrituras? Dentro do romanismo, quando se questiona, quando um dogma criado pelo magistério católico e a tradição católica, eles dizem não. Primeira coisa, negam uma contradição entre o dogma religioso e as Sagradas Escrituras. Por quê? Para eles, todo dogma religioso tem algum fundamento bíblico, pois são criados e depois são fundamentados em versículos das Sagradas Escrituras. Logo, eles não podem estar em contradição. Essa é a primeira afirmação. Segundo, jamais um dogma de fé católico vai estar em contradição com as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras só podem ser interpretadas pela tradição e pelo magistério. Como é que esses grupos que foram escolhidos por Deus de forma exclusiva vão contradizer com as Escrituras? Logo, tudo o que eles dizem na sua interpretação sobre as Escrituras é a palavra de Deus. Não tem como se negar, porque acreditamos assim. Isso faz parte da nossa fé, é o que nós cremos. É a nossa regra de fé e prática. A fé no catolicismo é baseada na sagrada tradição, no magistério e na escritura. Logo, a tradição cria suas doutrinas, seus dogmas junto com o magistério. Isso é passado para a igreja e é ensinado como doutrina, é ensinado como dogma de fé. E não se pode questionar. E não há contradição, porque são as únicas pessoas que foram escolhidas para interpretar a Bíblia que estão criando esses dogmas. Como essas pessoas vão errar? Dentro do catolicismo, a tradição religiosa e o magistério católico, quando eles falam sobre as Sagradas Escrituras, eles se tornam infalíveis. Existe o princípio da infalibilidade papal. Quando o Papa fala ex cátedra, ele não erra, ele não mente, ele é perfeito. A mente de Cristo vem na mente dele e se aloja ali, e o Espírito Santo revela todas as coisas de forma perfeitas. Logo, quando o sacerdote católico está ensinando ou criando um dogma de fé, é inerrante, infalível, é semelhante às sagradas escrituras. A tradição católica e o magistério católico são tão verdadeiros para o catolicismo como as escrituras, porque eles têm três fundamentos. Eles não se preocupam com a palavra de Deus que diz que não pode se pôr outros fundamentos. Quando há uma contradição entre a Bíblia e o dogma de fé, primeiro eles negam que existe a contradição. Segundo, ele diz, sabe por que não existe contradição? Porque tem versículos que fundamentam a nossa crença. E terceiro, sabe por que não há contradição? Porque o único grupo que recebeu de Deus autoridade e igreja para interpretar a Bíblia é o que está criando o dogma. Como é que eles vão contradizer? Se só eles podem interpretar a Bíblia. Logo, dentro dessa armadilha teológica narrativa, retórica, em que Deus instituiu somente um grupo, uma igreja, para interpretar e traduzir as Escrituras, e este grupo e essa igreja é quem pode interpretar e dar a Bíblia às pessoas para que elas possam acessar a palavra de Deus. A Bíblia não veio às pessoas para depois ser constituída a organização religiosa. Primeiro nasce a organização religiosa, o romanismo, o catolicismo romano, para depois vir os fiéis. E é essa instituição que gera, que compila, segundo os ensinamentos dele, a Bíblia, e dá às pessoas. Logo, as pessoas devem total obediência e submissão a esta fé e a essa instituição religiosa. Essa instituição ela é infalível quanto à sua interpretação do texto bíblico. Todos os homens que ensinam as Sagradas Escrituras, eles são inerrantes e não podem falhar, não podem errar, porque foram os únicos representantes deixados por Deus na Terra para interpretar as Escrituras. Você percebe que a contradição entre a Sagrada Escritura e a religião é negada o tempo todo e colocado artifícios retóricos na mente das pessoas para que elas se digam, não, realmente, eu não posso questionar porque eles são homens diferentes que receberam de Deus uma autoridade. Se eu questiono eles, eu estou questionando a Deus. Se eu não respeito a autoridade deles, eu estou desrespeitando a Deus. E eles negam a contradição entre a doutrina e as sagradas escrituras.